próximo passo, né, nessa história vai se dar com o desmame. Porque aí eu já respiro sozinho, mas o meu alimento vem da minha mãe também. Então é uma cola. E mesmo que seja uma madeira com leite, tá? A mãe tá ali, o cheiro, tudo. E se não me der aquilo, eu não cresço. Não tenho, eu não sobrevivo. Então, né, esse lugar de espera. Né, sim. Agora veja, pra gente falar dessa outra grande frustração na nossa vida, que é o desmame, né, ela marca algo muito importante que vai estar associado a todas as compulsões. Veja, é uma falta que se estabelece aqui. A gente sente ela aqui. Em algum momento. A gente perde isso que se estabeleceu na nossa vida quando a gente começa a mamar. Somos mamíferos, vamos mamar. Seja mamadeira, seja o que for. E é algo nirvânico também. Assim, principalmente as primeiras mamadas. Entenda, as primeiras mamadas, elas têm uma coisa que é, talvez, o prazer que a gente busca. Que é o que é? Aquele prazer que eu não esperava. Aquele prazer que eu não projetei, que eu não expectei, né? Que eu não criei expectativa sobre ele. Aquele prazer que eu não planejei, aquele prazer que me pegou de surpresa, aquele prazer que eu não pedi, mas aconteceu. Porque veja, a situação é assim, as primeiras vezes, a primeira, né, vamos dizer, a primeira vez, vamos ver a primeira vez que nos faltou alimento. Tá? E que a gente não significa coisas, a gente é um bebê, a gente não está no universo de significados significantes. A gente não faz isso que a gente aqui está fazendo. A gente significa tudo. O ser humano é um bicho que significa tudo, né? Essa criança ainda não está nisso. Ela sente uma dor, quer dizer, eu não sei se ela sente uma dor, porque ela não tem nem esse conceito. Uma dor acontece nela. Então pense em ti, né? Uma dor te acontece. Mas você não entende isso, porque inclusive essa coisa que entende não existe. Né? Acontece uma dor na criança. Uma dor aqui. Eu não espero nada. Isso tá. E acontece um choro na criança. Acontece um choro. Ele sai, ele explode. Ele acontece. A criança não tem um mecanismo que pensa, vou chorar para. Ou como adultos, né? Não vou chorar para provar que sou homem. Homem que é homem não chora. Pois é, esse é o velho samba, né? Hoje em dia eu digo assim, homem que é homem chora. Se chora quando a mulher vai embora. Vai embora. Chora, cara. Chora que se você chorar pode ser que você evite muita violência que está acontecendo aí, né? É importantíssimo, né? Viver a separação. Não negá-la. Né? Você suporta. Então, outra prova, né? Se você está vivo, você está me ouvindo, você passou por um desmame também. Então, outra prova que você suporta a frustração é o desmame. Vamos voltar a falar dessa sensação nirvânica. Então, o choro explode, acontece em ti. E tu não sabe por que é aquilo. E está sentindo uma dor de um vazio, um estômago vazio. E algo sem você pedir, porque o choro para ti não é um pedido. Para a criança, o choro não é um pedido. Depois, quem vai dar esse significado vai ser a mãe. A mãe vem com esse significado, mas a criança não tem. Então, sem eu pedir e sem eu esperar, eu recebo o alimento, vem esse instinto natural, porque a gente nasce mamando sozinho, tá? Qualquer coisa que você colocar, o dedinho na boca de um bebê, ele vai mamar. Qualquer coisa que colocar, ele vai. Isso é igual cachorro, igual todos os mamíferos. Né? A criança, quando nasce, tem vários instintinhos. Tem uma coisinha que agarra, né? Que o médico faz assim, levanta ela, dá até um negócio no coração. E ela agarra e não solta. Acabou de nascer, agarra e não solta. Hã?
E dá para levantar a criança e tirar o pezinho e ela não solta. Vem lá do macaquinho que grudava no pelo da mãe e que o que não grudasse, já não nascesse grudando, não sobrevivia. Então só sobreviveram os que grudam. Sem ninguém falar, sem dar significado. Assim é o mamar também. Ele acontece na gente. Então quando encosta o seio ou a mamadeira, nossa boca começa a fazer isso sozinha. E aí eu sou preenchido. Eu estava nesse lugar de falta, sem entender, sem esperar e sem só vivendo isso, acontecendo, sendo. Eu estava sendo a minha fome. E aí eu recebo o leite. Uma coisa morninha que vai encher meu estômagozinho, vai saciar e vai ser o fim de um desprazer que se acumulou. Nesse momento, o fim de um desprazer, o que que é? É um prazer. É um grande prazer. E a gente vive um grande prazer sem esperar, sem ter pedido, sem ter feito planos, sem ter feito nada para conseguir isso. Ou seja, algo que a gente depois, hoje em dia, está atrás de novo. Né? Que é muito difícil para o adulto, depois que se inseriu no universo significados significantes. Porque somos humanos, nós damos significado. Se fosse cachorro, se fosse gato, ia ser esse mame, né? Ia ser esse... A mãe ia dar de mamar para o filho, para a filha, né? Ou no caso de animais, para o filhote, e não ia dar significado para isso também. Instintivamente ela ia se entregar, né? Aquela coisa forte que ocorre com os animais também. Mas depois, quando começasse a vir, não quero mais, e sai daqui, porque você cresceu, né? Ela não daria significado a isso. Né? A mãe dá. E veja que a nossa inserção no universo significados significantes se dá antes da gente começar a linguajar. É muito interessante, é uma grande sacada do Lacan, né? Essa coisa que o primeiro significante da nossa vida é o choro. Mas quem nos ensina o significado do choro é a mãe. Ela dá o significado de pedido, né, de uma demanda para ela. Ela se sente demandada. Então o choro significa uma demanda para a mãe. E a mãe ensina isso para o filho, para a filha. Aí vai chegar uma fase da nossa vida. Por que eu estou falando disso? Porque aí a gente vai aprender e vai começar a fazer essa associação, esse ciclo, né? Acontece essa dor, o choro acontece em mim e eu recebo aquela coisa maravilhosa que me dá muito prazer, que é o fim dessa. Aí eu vou associando por esse significado que a mãe dá para o meu choro e aí eu começo a chorar para. Eu vou chorar para mamar. Aí eu entrei no universo de significados significantes. E aí eu perdi a festa surpresa. Perdi a festa surpresa. Porque assim, é a mesma coisa que uma festa planejada e uma festa surpresa. Aquele momento de surpresa, né? Ou uma coisa que realmente eu não esperava e aconteceu e é prazerosa. A partir do momento que eu entro no universo de significados significantes, eu choro para mamar. E aí eu choro, recebo. E aí eu posso começar um ciclo em que, se eu estou sentindo um vazio que já vem de um tédio, que já vem de um outro lugar, eu espero completar isso, mas não estou com tanta fome. Eu não estou mais nesse ciclo onde que a fome acontece em mim, onde que o choro explode, e que aí eu recebo sem esperar. Eu já busco. Mas a história é de um lugar, a história do mamar, né? É de um lugar de muito prazer. E que começa com esse prazer nirvânico. Depois, mais perto do desmame, começa a acontecer até um conflito com o seio. Mas veja que é um lugar de muito prazer. Muito prazer. E que uma hora precisa ser retirado da nossa vida. E veja, em princípio a gente não tem dentes. Depois, a partir de uns 9 meses, a gente começa a despontar alguns dentes. E aí? Né?
A própria natureza está dizendo que a gente tem condições de outros alimentos. Então, se separa. E é uma falta muito grande. É uma falta muito grande. A crise de desmame tem uma psicanalista, que eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, que ela fez um trabalho muito interessante com crianças. Ela estava lá no começo, junto com Freud. Depois que acabar a live eu vou lembrar, mas agora não estou lembrando. Que se ateve, que estudou a crise da criança com o seio. Né? Existe um momento em que a criança começa a agredir o seio, mordendo, batendo, né? Ou começa uma relação. E aí quando tira o seio da criança, ela chora muito e muito intensamente, uma dor muito grande. Se devolve o seio para a criança, ela mama um pouco e começa a agredir o seio. E se tira, ela chora desesperadamente. E começa a pedir o seio de uma forma... Começa a haver uma crise de relação. E é uma crise de separação. Essa é a questão. Algo na criança começa a se manifestar no sentido que está na hora de se separar do seio. Só que a criança não tem a mínima condição de dizer não para o seio. Se manifesta uma coisa muito paradoxal, que é o universo que a criança está. Algo nela precisa dizer não para o seio, mas ela não consegue dizer não. A criança não consegue. Então ela briga com o seio. Quando tira o seio, que dá a entender, né? Separação, briga. Mas quando tira, ela chora desesperadamente que quer de volta. Quem é que pode resolver essa crise que a criança não tem condição, né, de dizer esse não? A mãe. Ela que precisa resolver essa crise. Ela que precisa se posicionar e dar um não. Né? Porque a separação é necessária. Veja, está na próxima fase. Veja, a mesma coisa que a gente trabalhou sobre o parto. Eu estou me separando dessa pessoa que me dá condições, né? Eu não preciso nem mastigar, nem triturar os alimentos. Vem um alimento que é super digestivo e combina comigo, tem meu DNA, né? Essa coisa, né? Eu estou me separando disso para ter que enfrentar, comer alimentos, etc. Mas nisso eu já posso ficar mais de 3 horas longe da minha mãe. Entende? Eu já posso ir para outros lugares, eu posso passar um dia inteiro sem a minha mãe, a partir do momento que eu começo a me alimentar. Respirar e me alimentar sem a minha mãe. Eu ganho muito em autonomia. Eu ganho muito em autonomia. Veja que é um caminho onde está se formando o ser autônomo. Que é a questão que está relacionada a cada partida. Que é uma questão que vai se misturar nas crises de casal, nas crises de pares, de amigos.